Alguma vez te perguntaste se estamos predestinados a ficar com alguém? Se a nossa morte já está definida, a data da nossa morte? Se realmente as coisas não acontecem por acaso e tudo tem um propósito de acontecer na nossa vida? Ou já te perguntaste porque é que estás sempre a repetir os mesmos padrões na tua vida? Vamos falar sobre tudo isto neste podcast e sobre como a astrologia e a leitura do teu mapa natal pode-te dar respostas a estas perguntas. Olá, meu nome é Patrícia Vieira e seja muito bem-vindo ao 8º episódio do meu podcast, A Rota da Essência. No episódio de hoje eu quero-te falar sobre a astrologia, sobre a leitura do mapa natal ou mapa astral, o que tu quiseres, sobre os benefícios de lermos o nosso mapa natal e o que é que isso nos traz, o que é que nos acrescenta para a nossa vida. Iniciei este episódio com algumas perguntas que eu tenho a certeza que já te fizeste. Pelo menos uma delas já te perguntaste. A verdade é que o nosso mapa astral consegue dar-nos respostas a todas aquelas perguntas que eu te coloquei no início. E tu podes dizer que parece assustador. E talvez seja. Posso-te dar um exemplo muito famoso de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa também era astrólogo e ele sabia exatamente o dia em que iria morrer porque fez a análise do seu mapa astral. Ele era astrólogo. Eu não sei o dia em que eu vou morrer e também não quero saber isso. Não utilizo a leitura do mapa para isso. Mas existem muitas coisas que o mapa nos traz e que nos pode dizer e que nos pode ajudar a evoluir. Muito em linha daquilo que falamos no nosso último episódio, sobre evolução. E então, quando eu comecei a estudar astrologia e a ter aulas com o meu professor, rapidamente eu me apercebi que o mapa astral é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento. Muitas das vezes nós não sabemos muito bem se realmente nascemos para brilhar numa determinada área ou não percebemos porque é que estamos sempre a atrair o mesmo tipo de pessoas e muitas das vezes isso já está no nosso mapa. E quando nós temos a oportunidade de ouvir algo sobre nós e de inacreditavelmente dizer sim, eu sou literalmente assim, ou sim, isso tem acontecido muitas vezes na minha vida, nós vamos percebendo que se calhar, nós já nascemos com um propósito. Nós já nascemos com as coisas mais ou menos traçadas. E eu lembro-me perfeitamente numa das primeiras aulas de astrologia, o meu professor dizer que Deus é perfeito e que se nós viéssemos para este mundo sem um porquê ou sem um caminho, então aí sim seria o caos neste mundo. Assim como todo o nosso sistema funciona bem, todo o nosso corpo, não é? Todos os nossos órgãos, também o sistema planetário e o planeta Terra e a nossa comunhão entre os diversos ecossistemas funciona muito bem, não é? E se tu fores olhar para a história, tudo acontece em ciclos, certo? A guerra que está a acontecer agora é mais um ciclo. Os vírus, o Covid que veio foi mais um ciclo. E tudo isso se vai repetindo ao longo do tempo.
Nós vivemos lá atrás a revolução industrial e agora vamos viver, ou estamos a viver já, uma nova revolução da inteligência artificial e a verdade é que vão acontecendo sempre, sempre as mesmas coisas, de uma outra forma, como é lógico, mas tudo isso está alinhado com aquilo que acontece no céu. E isto, só para te dar aqui alguma contextualização sobre a astrologia, os antigos, muito antes de Cristo, muito, muito antes, para poderem cultivar as terras, eles começaram a analisar as estrelas e a perceber os movimentos planetários e do que era visível, não é? E era através dessa observação do que acontecia no céu que eles conseguiam prever quando é que poderiam plantar. Serviu muito por aí. Depois, mais tarde, na altura dos reis, só as pessoas da corte e do clero é que tinham acesso à astrologia, portanto, a astrologia era uma área que não era conhecida pelo povo, mas era uma ferramenta muito utilizada pelos reis para saberem quando é que poderiam ir para a guerra, quando é que era viável construir um novo castelo. Existem vários, vários estudos sobre isto. E, portanto, para te dizer que a astrologia não nasce de agora, não é uma coisa contemporânea, a astrologia é uma ciência, porque é realmente uma ciência, de estudo daquilo que se passa no céu, vamos dizer assim, sobre os movimentos planetários e perceber como é que isso se perpetua no mundo. Só mais tarde é que começaram a existir mais estudos sobre como é que isto está relacionado com o nascimento dos indivíduos, porque inicialmente a astrologia era única e exclusivamente utilizada para acontecimentos mundiais ou mais para a agricultura, como te disse, ou se era favorável ou não ir para a guerra, para as construções, se iria ser adorável ou não, ok? Só muito mais tarde então é que começou a haver mais estudos sobre a conexão entre a astrologia e a psicologia. E com base nestes estudos também se começou a olhar para o mapa e para as áreas do mapa, que são as 12 casas, como áreas da vida. E só depois de muitos, muitos estudos é que se foi criando padrões e métodos de análise. Existem diversos métodos para analisar um mapa astral. Por exemplo, agora numa fase inicial, agora que eu terminei o nível 1, só para que também percebam um bocadinho, eu posso analisar os vossos mapas lendo no formato de casas inteiras ou então em plácidos. Mas depois também existem diversas formas para analisar os termos ou os decanatos. Portanto, se calhar vocês não percebem o que eu estou a dizer, mas para vos dizer que existem várias formas de ler exatamente a mesma coisa, está bem? Mas a verdade é que os planetas têm todos o mesmo significado, ou trazem todos o mesmo tipo de análise, e os signos também. Portanto, depois a forma como cada astrólogo vai ler também depende muito da sua experiência, depende muito da sua prática, mas também da sua intuição. E isso deixa-me muito feliz porque ao longo destes 6 meses em que tive as aulas de astrologia, fui praticando ao mesmo tempo e fui vendo assim mapas de alguns amigos meus, até de outros clientes, e fui fazendo assim análises por alto e até partilhando, e fui percebendo que é realmente uma paixão minha e até tenho jeito para isto, porque em primeira instância tenho percepções muito reais sobre como é que pode ser a pessoa. E a astrologia e a leitura do mapa requer sim muita experiência. Ninguém aprende astrologia só a ler livros ou só em cursos online sem uma. Ou seja, eu já tentei fazer isso, ok? Por isso é que eu estou a dizer isso. Lá atrás, há cerca de 5 anos atrás, eu tentei estudar astrologia sozinha e durante cerca de um ano andei a ler muita coisa, mas era totalmente impossível.
e eu rapidamente percebi isso logo na minha primeira aula com o professor Nuno. E aquilo que eu vos posso dizer é que isto também pode ser aplicável para qualquer área. Isto é, tu até podes pensar que sabes muito quando estás a ouvir um podcast ou quando estás a ler um livro sobre desenvolvimento pessoal ou sobre comunicação, mas é totalmente diferente quando tu tens acesso a um mentor ou um professor que tem uma vasta experiência na área, que partilha contigo pequenos detalhes que fazem toda a diferença na forma como tu vês as coisas, da forma como tu aprendes as coisas, na forma como tu aplicas. Portanto, isto foi para dar o exemplo da astrologia, em que eu senti realmente esta diferença, mas nenhum livro é capaz de te ensinar em, vamos dizer, 10 minutos aquilo que uma pessoa com experiência na área te pode ensinar, está bem? No mesmo tempo. Ok, então agora voltando para o tópico do mapa natal e do mapa astral. A leitura deste mapa, tal como te estava a dizer, e associada aqui à psicologia, não é assim tão antigo quanto a astrologia por si, não é? Per si. Existem várias formas de ler os mapas, tal como te disse também. Também existe a astrologia chinesa, mas no meu caso, a astrologia que eu aprendi é a astrologia clássica que vem da Grécia. E sem dúvida que me acrescentou muito, e eu vejo a astrologia como uma ferramenta muito útil para o nosso autodesenvolvimento. Ou seja, não procurem, meu conselho, não procurem a astrologia como método de adivinhação para tudo e mais alguma coisa, porque isso vai gerar ansiedade, vai gerar stress e vocês vão deixar de confiar na vossa intuição, porque simplesmente vão querer procurar respostas fáceis. Procurem a astrologia sim para terem respostas de o que é que eu tenho que trabalhar, que padrões é que eu tenho que repetir, o que é que eu tenho que despertar, que tipo de terapias é que eu devo procurar para trabalhar alguma área da minha vida. Muitas das vezes também é visível no mapa que a pessoa pode ter problemas de saúde e, portanto, também aqui um alerta para as pessoas terem mais cuidado com a alimentação, com os hábitos saudáveis. No entanto, há coisas que nós não podemos fugir e o mapa também nos revela isso, está bem? Mas, por exemplo, estão numa fase de carreira inicial, mas o vosso mapa até diz que vão ter muita prosperidade financeira. Está tudo lá, ok? Qual é a área em que vocês devem focar e devem desenvolver-se e é lá que vão ter mais sucesso, também está lá, ok? Como é que vai ser a minha relação com a minha cunhada, que ainda nem existe, ok? Que tipo de pessoas é que me preenchem, ok? Tudo isto está lá no mapa, e acho que toda a gente, eu digo isto porque eu adoro astrologia, não é? Mas toda a gente deveria ter a oportunidade de um dia fazer uma análise, lá está, para ajudar a autodesenvolver-se, ok? Para perceber que áreas é que tem que trabalhar. Com certeza que vai perceber que se calhar há áreas da vida em que não há muito a fazer, mas há sempre coisas a trabalhar e também conforme vamos vivendo, vamos evoluindo e há padrões que não se vão repetir tanto. Porquê? Porque nós evoluímos, mas quanto mais rápido, quanto mais depressa nós soubermos o que é que nós temos que trabalhar, mais rapidamente evoluímos e mais coisas boas vamos alcançar na nossa vida. No entanto, eu acho que essas pessoas também só vão ter acesso ou só terão acesso a essa informação quando estiverem realmente prontas e assim o quiserem. E portanto, eu também esperei muito até estar pronta e então no domingo acabei por lançar então o meu serviço para análise do mapa natal, porque na semana anterior, na sexta-feira, tinha tido mentoria com o meu coach e esse foi um dos grandes desafios que ele me lançou e ele até disse, quero ser o teu primeiro cliente porque eu sinto
tu tens muito jeito para isso e, portanto, eu quero ser o teu primeiro cliente. Então, se ele é o meu primeiro cliente, eu quero que vocês sejam os próximos. E se vocês estão a ouvir este áudio, eu espero que estejam muito entusiasmados para saber o que é que dizia aos céus no momento em que vocês nasceram e o que é que isso pode querer dizer, está bem? Para fazerem o vosso mapa natal, têm que saber a data de nascimento, como é lógico, a hora exata e minutos exatos em que nasceram, está bem? Mais um minuto, menos um minuto, está tudo bem, mas se for muitas variações, depois pode trazer enganos, está bem? E tragam também o local onde nasceram e o país, com certeza. E pronto, façam a vossa inscrição e assim que tiver uma vaga para vocês, faço a vossa análise. Eu acho que isso acontece sempre no momento certo. E sei lá, se gostavam mesmo de fazer isso, façam-no, porque eu já o fiz várias vezes e é sempre uma viagem inspiradora. E vocês vão adorar conhecer-se, porque na verdade é mesmo isto. O mapa astral é literalmente a vossa fotografia, é a fotografia da vossa alma. E eu tenho a certeza que não se vão arrepender de ouvirem falar sobre vocês e de serem guiados pelo caminho da consciência, tá bom? O episódio de hoje era sobre isto. Se vos fizer sentido, deixem então um convite para que possam fazer comigo o mapa natal. Se não, podem fazer as vossas sessões de desenvolvimento pessoal ou de comunicação comigo. E para este ano já existem muito poucas vagas, aliás, as próximas serão muito possivelmente para janeiro de 2026. E eu sou muito grata a isso. Mas é isso. Quero muito, muito começar a ler os vossos mapas e a praticar cada vez mais e a entregar de coração tudo aquilo que eu aprendi, porque é realmente incrível. Está bem? Um beijinho e desejo-vos uma excelente semana e vemo-nos em breve.